Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini, seu professor de matemática do curso Sou Marinheiro. E hoje nós vamos para mais uma aula de polígonos, que é matéria importante que cai no seu concurso, tá? Vamos para a aula, que a aula está muito boa hoje. Vamos lá, então os nossos tópicos são polígonos 1, é o nome da aula. Nossos tópicos são polígono côncavo e convexo, nós temos que saber a diferença entre eles. Nós temos que saber também um pouco de nomenclatura de polígonos, porque vira e mexe, o nome de um polígono vai cair numa questão, e se você não souber quantos lados tem ele, você não consegue resolver ali facilmente. Diagonal de um polígono e a soma dos ângulos internos e externos de um polígono. Na aula de hoje está uma aulinha com bastantes tópicos, tá bom? Bastante tópico aí para a gente estudar. Então vamos aí para o primeiro tópico para começar. Então, pessoal, nosso primeiro tópico é esse daí, ó, polígono côncavo e polígono convexo. Nós temos aí no canto esquerdo da tela o polígono côncavo e temos no canto direito o polígono convexo. Vocês estão notando aí que há uma ligeira diferença entre eles. O polígono côncavo ele vai ter essa entrada aqui para dentro, aqui, ó, que vai também o definir, tá? Mas nós vamos definir aqui de um jeito bem mais formal, bem mais matemático. E o polígono convexo, vocês estão vendo que ele é fechadinho, ele é bonitinho, ele procura o formato de uma esfera. Quanto mais lados um polígono convexo tem, mais ele se aproxima aí de um círculo, melhor dizendo. Esfera em 3 dimensões. Aqui nós vamos estudar polígonos em 2 dimensões, tá? Qual que é a definição formal matemática aqui de um polígono côncavo e de um polígono convexo? É o seguinte, pessoal. O polígono côncavo e o polígono convexo eles vão ter uma pequena diferença quando a gente traçar sobre eles, atravessando-os, uma reta. Então, se eu traçar uma reta aqui no polígono côncavo e traçar uma reta no polígono convexo, reparem vocês que essas retas, no polígono convexo, ela vai tocar somente em 2 pontos. Não interessa onde essa reta começa. Ó. Se ela começar daqui, se ela começar daqui ou daqui, essas retas elas só estão tocando o polígono convexo em apenas 2 pontos apenas. Tá? Já no polígono côncavo, que é o primeiro caso aqui, nós vamos ter mais de 2 pontos. Ou seja, a definição para o polígono ser convexo é que uma reta atravessando ele, passando por ele, só toca ele em 2 pontos. Já se essa reta atravessar o polígono e esse polígono tocar em algum lugar que você movimentando essa reta tocar em mais de 2 pontos, ele não é côncavo, desculpa, ele não é convexo, ele é côncavo, beleza? Então, aí está. Tocou em 2 pontos? Convexo. Tocou em mais de 2 pontos, aí já é côncavo, tá bom? Pessoal, nosso próximo tópico aí é o nome dos polígonos, tá? E o nome vocês vão ver que ele tem a ver com o número de lados do polígono, tá? Vamos começar aqui nosso estudo então, vamos dar um zoom, olha só. O número de lados sendo 3, nós vamos chamar o polígono de triângulo ou trilátero, tá? Triângulo porque ele tem 3 ângulos, trilátero porque ele tem 3 lados, ok? Nosso próximo aí é o quadrilátero. Quem falou quadrado aí, quem pensou quadrado errou. Quadrado, pessoal, é um tipo especial de quadrilátero, tá? Então, nós chamamos aquele polígono que tem 4 lados de quadrilátero. O próximo aí é o polígono com 5 lados, pentágono. Pentágono é o nome de um prédio americano muito famoso, né? Chama-se Pentágono porque ele tem 5 lados, ok? 6. O 6 é o nosso hexágono, ok? 7. Heptágono. 8. Octógono. O octógono ficou muito famoso depois dos combates de UFC. Eles lutam dentro de um octógono, justamente para o octógono ter 8 lados, tá bom? Então, próximo aí, eneágono. O que se segue, que tem 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. E o próximo aí, não temos aí com 13, nós vamos ter com 20 lados, também é importante saber, é o icoságono, pessoal. Por que é importante saber essas coisas aí? Porque, às vezes, nas questões, vão cair a nomenclatura ao invés da questão te dar um número de lados. Ela só vai te dar ali a nomenclatura, sabe-se que tem um pentágono, ou seja, que tem 5 lados. Então, é importante você saber para você
não errar esse tipo de questão. Então a tabelinha aí fica para decorar e para vocês estudarem para a prova. Então, pessoal, nosso próximo tópico aí é diagonal de um polígono. O que é uma diagonal de um polígono? Vamos aqui, ó. Diagonal do polígono é o segmento de reta que une dois vértices do polígono não consecutivos. E essa definição de diagonal nos serve também para definir algumas coisas aqui que ficaram implícitas. Olha só. Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui vamos desenhar um polígono aqui, o mais regular possível. Vamos desenhar aqui. Pronto, desenhamos aqui um polígono mais regular possível, tá? Vocês vão ver depois comigo o que é um polígono regular. Mas imagina que esse polígono é um polígono regular. Olha só, quais são as definições que ficaram implícitas aqui durante a aula? A primeira definição é a definição de vértice aqui. O vértice é a união de dois segmentos de reta, porque um polígono, na verdade, ele é formado por vários segmentozinhos de reta. Então, esses pontinhos aqui são os vértices, beleza? Os vértices do polígono. Vou até puxar uma seta aqui da própria palavra vértice, ó. Os vértices são esses pontinhos aí, tá? O que é esse lado aqui, ó? O que é esse segmento de reta aqui? É o próprio lado, acabei de dizer, beleza? O polígono ele tem diversos lados, ele tem no mínimo aí 3 lados, como vocês viram. Não tem como você fazer um polígono com 2 lados, tem como você fechar essa figura, tá? Tem que ser no mínimo um triângulo, ok? Então tem que ter 3 lados. Então esse é o lado. Então essas foram as definições que ficaram implícitas. E por que eu estou definindo-as agora? Porque a gente vai precisar delas para definir o que é uma diagonal, tá? Conforme vocês estão lendo aqui comigo, ó. Deixa eu apagar aqui para não poluir a nossa visualização. Vou desenhar aqui de novo a palavra vértice. Escrever aqui. Vamos lá, vamos ler comigo aqui, ó. Diagonal, então, do polígono é um segmento de reta que une dois vértices do polígono não consecutivos. Então, vamos lá. Então, nós temos um vértice aqui. Esse vértice aqui ao lado aqui é consecutivo. Esse vértice aqui também é consecutivo, aquele vértice verde ali. Certo? Vamos dar um zoom aqui, ó. O vértice verdinho ali. Esse vértice aqui é consecutivo, esse vértice aqui também é consecutivo. O restante dos vértices, a esse vértice aqui, ó, eles não são consecutivos. Então, eu posso unir esse vértice com os outros vértices por segmentos de reta, formando as nossas diagonais. Estão vendo aí, ó? Essas seriam as diagonais daquele vérticezinho em verde lá em cima. Reparem vocês que eu não posso ligar diagonais aos meus vértices que estão imediatamente ao meu lado, porque senão as diagonais vão ficar em cima justamente do lado do polígono. Então, por isso que tem que ser não consecutivos esses vértices aí. Então, em verde, vou puxar a setinha aqui, nós temos as nossas diagonais. Ok? E para as diagonais, a gente consegue estudar o número de diagonais de um polígono, tá? E esse número você verá que só depende aí do número de lados do polígono. Vamos lá. Galera, então, número de diagonais. Vamos lá. Antes de estudar a nossa equação que determina o número de diagonais, eu quero mostrar para vocês aqui 2 casos especiais que é bom você ter em mente aí rápido quando você for realizar uma prova, realizar um concurso. Olha só. Nós temos aqui o triângulo. E um triângulo, vocês estão vendo aí que ele tem 3 vértices. 3 vértices. E cada um desses vértices, eles estão ao lado dos outros. Eles são consecutivos, né? Esse vértice aqui de cima está ao lado dos dois de baixo. Esse aqui da direita, está ao lado da esquerda e do de cima. E esse aqui da esquerda está ao lado do de cima e também está ao lado desse. Ou seja, não tem como a gente traçar diagonal nenhuma do triângulo. Então, o triângulo é um único polígono que ele não tem nenhuma diagonal. O número de lados do triângulo é igual a 3 e o número de diagonais é igual a 0, beleza? Qual que é o nosso próximo caso especial aqui, ó? Eu quero mostrar para vocês o pentágono. Olha só, o pentágono. O pentágono, ele vai ter diagonais, tá bom? Esse aí é um pentágono. 5 lados. Não é regular, mas não tem problema. E o pentágono nós temos aqui 5 vértices. E de cada um desses vértices, não sendo consecutivo, a gente pode traçar diagonais. Então, desse vértice aqui de baixo eu posso jogar uma lá para cima, posso jogar uma aqui para o canto, tá? Desse vértice aqui, ó, que vem aqui logo aqui após a direita, eu posso jogar lá para cima e posso jogar para esse canto. Desse vértice aqui, ó, subindo, eu posso jogar para cá e acabou. Não tem mais diagonais para eu traçar.
sendo aqui o número de lados do pentágono igual a 5, e se você contar as diagonais, o número de diagonais também é igual a 5, e esse é o único polígono que tem 5 diagonais e 5 lados, tá bom? Mesmo número de lados é igual ao número de diagonais. Professor, como é que a gente vai fazer então para calcular o número de diagonais? Porque a partir do 5 já começa a ficar um negócio difícil. Olha só, vamos fazer aqui um polígono de 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, tá? Polígono de 6 lados. Nosso hexágono. Vamos ver aqui os vértices. Nós temos vou fazer de azul aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Vamos fazer as diagonais aqui. Partindo desse primeiro vértice aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se não me engano, aqui 8 diagonais. Opa, 8 não, ainda está faltando uma. Falta essa diagonal aqui. Olha aqui, tem mais uma diagonal perdida aqui. Então vejam vocês, cada vez que o número de lados de um polígono vai aumentando, a gente tende a fazer confusão com esse número de diagonais, tá? Então, tentem vocês aí fazer o do octógono, por exemplo, do eneágono, para ver se vocês encontram aí o número de diagonais. Porque a nossa tela vai ficando poluída, nosso caderno, a nossa folha vai ficando poluída e fica cada vez mais difícil de contar. Então é necessário aprendermos uma equação para calcular esse número de diagonais, que é o que eu vou ensinar para vocês agora. Então, pessoal, tá aí a nossa equação do número de diagonais. O D, D vai ser igual a N vezes N menos 3 dividido por 2, onde D são as diagonais e N é o número de lados do nosso polígono, tá? Então, essa é a nossa equação. Não vai ficar legal aqui a gente ficar demonstrando essa equação, tá? É interessante a gente decorar e levar ela para a prova. A gente vai perder tempo na demonstração e não há tanto proveito assim em provas de concurso. Então, decore. Número de diagonais é igual a N, que multiplica N menos 3, tudo isso dividido por 2, tá? Onde N é o número de lados do nosso polígono. Vamos fazer alguns exemplos aqui para vocês verem como que se aplica essa equação. Pessoal, então olha aí nosso exemplo 1. Vamos baixar aqui para vocês verem melhor. Ao somar, vamos ler aqui, ao somar o número de diagonais com o número de lados do dodecágono, obtém-se. Essa é uma questão de múltipla escolha que eu adaptei aqui para a gente fazer ela discursivamente. Primeira coisa aqui é saber quem é o dodecágono. Conforme falei para vocês, algumas questões virão o nome do polígono. Se você não souber a quantidade de lados, meu amigo, você não vai conseguir fazer. Então é por isso importante decorar aquela listinha. Essa é claro, decorar com um certo maceteamento aqui, uma decoração que você vai utilizar aqui das palavras para se lembrar. O dodecágono, eu sei que decágono lembra aí 10 lados. Dodecágono, tem um do na frente, vai lembrar 10 mais 2, tá? Então o dodecágono ele vai ter 12 lados, tá bom? Então no dodecágono, vou escrever aqui, vou até fazer de preto aqui para simular que nós estamos resolvendo a questão. Dodecágono, ele vai ter 12 lados, beleza? Ok, professor, já descobrimos o número de lados. E o número de diagonais? O número de diagonais, você vai utilizar a nossa equação que nós acabamos de aprender. Então, as diagonais serão n que multiplica n menos 3 dividido por 2. E no lugar de n, nós vamos jogar o número de lados do dodecágono, que é 12. Então, o número de diagonais vai ser 12, que multiplica 12 menos 3, tudo isso dividido por 2. Vou fazer essa conta assim, já vou começar dividindo por 2. O 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, isso é 6 que multiplica 12 menos 3. 12 menos 3, isso vai resultar em 9. Então, isso é 6 vezes 9. 6 vezes 9. E 6 vezes 9, todo mundo sabe aí que vai dar 54. 54, então, é o nosso número de diagonais. A resposta é essa? Não, a resposta é o número de diagonais mais o número de lado. Isso vai resultar em 54 mais 12. Isso vai dar 66. 66 seria a nossa resposta do número de lados mais o número de diagonais.
Então, reparem vocês, tivemos que saber de duas coisas aqui para resolver essa questão. O que é um dodecágono e qual que é a equação do número de diagonais de um polígono. Pessoal, nosso exemplo 2 aí traz a seguinte questão, olha só. Quantos lados tem um polígono cujo número total de diagonais é igual ao quádruplo do seu número de vértices? Essa questão é importante para nós definirmos aqui aquilo que também está implícito, tá? Eu não falei na aula, mas ficou implícito durante aqui nossos diagramas desenhados e os problemas resolvidos, tá? Vamos lá. Primeiramente aqui, vamos desenhar um triângulo. Tá? Eu sei que não vai ser o triângulo de resposta, mas serve de estudo. Ó. Quantos vértices nós temos aqui no triângulo? 1, 2, 3, ou seja, o mesmo número de vértices e o mesmo número de lados. Vamos desenhar um quadrilátero aqui. Ó. Dessa vez um quadrilátero. Vou fazer de rosa aqui também. Um quadrilátero qualquer, certo? Nesse caso aqui um retângulo. E o retângulo, vocês estão vendo aí que ele vai ter 4 lados e 4 vértices, certo? Eu creio que essa lógica ela vai se aplicar para qualquer um dos nossos polígonos em questão, polígonos fechados, ou seja, polígonos convexos. Então, pessoal, o número de vértices, na verdade, aqui a gente pode substituir essa palavra aqui por número de lados, não tem diferença, tá? Vamos substituir então. Ok, agora vamos ler de fato o que o problema está querendo nos trazer. Quantos lados tem um polígono cujo número total de diagonais é igual ao quádruplo do seu número de lados? Primeira coisa aqui, nós vamos escrever a equação de diagonais. Ó. As diagonais vão ser igual ao número de lados de um polígono vezes n menos 3 dividido por 2. E ele me disse o seguinte, o meu número de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados. Então, o que nós podemos escrever aqui? Nós podemos escrever uma outra equação. Ó. Se meu número de diagonais é igual a 4 vezes o meu número de lados, o quádruplo significa isso, eu posso substituir essa equação 2 aqui dentro da minha equação 1, ok? Então, vamos fazer assim. Ó. No lugar do D, eu vou colocar ali o 4n. Vai ficar assim, ó, substituindo 2 em 1, temos, substituindo 2 em 1, vamos fazer aqui. Ó. Então, 4n é igual a n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Nós temos n multiplicando dos dois lados, então posso pegar esse n que está multiplicando aí dos dois lados e cortar. Corta esse n com esse n, beleza? Vai ficar assim, ó. 4 que multiplica n menos 3 sobre 2. Vamos passar esse 2 para cima multiplicando, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 8 é igual a n menos 3. Agora, finalmente, passo 3 para o outro lado somando. Então, n é igual a 8 mais 3. E isso daí resulta em 11. Então, nosso polígono ele tem 11 lados, ou seja, ele é um decágono. Ele é um decágono, nosso polígono, tá bom? Vamos agora para o próximo tópico. Então, pessoal, nosso próximo tópico é a soma dos ângulos internos e externos de um polígono convexo. Um polígono aí fechadinho, bonitinho, sem nenhum bico para dentro, tá? Convexo. Então, pessoal, vamos lá. Esse aqui, vocês estão vendo aí que ele é um polígono não regular, ou seja, ele não é um polígono perfeitinho, com lados iguais, ângulos iguais, que é como nós vamos ver mais para frente. Então, eu vou chamar os seus ângulos de nomes diferentes. Esse aqui vai ser o nosso I1, esse aqui vai ser o nosso I2, nosso I3, nosso I4 e nosso I5, onde esses Is aí são os ângulos. Reparem também que, olha só, o pentágono ele tem 5 ângulos internos, ok? Consequentemente, vocês vão ver daqui a pouco que vão ser 5 ângulos externos também, tá? Como é que a gente faz para somar esses ângulos aí? Existe uma equação, tá? E essa equação ela é definida aqui com base na quantidade de triângulos que a gente consegue somar dentro desse pentágono aí, ok? Eu vou colocar a equação aqui para vocês verem. Essa daí é a nossa equação, pessoal. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados sendo esse polígono, é claro, convexo, tá? Eu não escrevi aqui, mas ele é convexo. Vou até colocar aqui, ó, de um polígono convexo, polígono bonitinho, fechadinho, redondinho, que busca parecer aí um círculo, é dado por S, a soma dos ângulos internos, a SI, é igual a 180 que multiplica n menos 2. E conforme eu falei para vocês, essa equação está baseada aqui na quantidade de triângulos que você consegue somar no seu polígono. Por exemplo, aqui no nosso pentágono, eu consigo dividir ele... Opa, deixa eu voltar aqui, que eu estava
aqui, ó, eu consigo dividi-lo, ó, em 3 triângulos. Olha aí, ó, 3 triângulos. E vocês vão ver que cada triângulo tendo 180 graus, 3 vezes 180 vão dar 540. Então, se eu substituir o n do nosso pentágono, que é o número de lados na equação, tem que achar 540, tá? Então, isso aqui vai dar 180 vezes n, que é o nosso número de lados, que é 5 no caso do nosso pentágono. 5 menos 2 vai dar 3, e 3 vezes 180, conforme já falei, isso vai dar 540, tá? 540, então, é a nossa resposta da soma dos ângulos internos do nosso pentágono, ok? Essa equação vai funcionar para qualquer polígono convexo. Não se preocupe em ficar contando o número de triângulos, não. Use essa equação. Se você se esquecer dela, lembre-se que você pode contar o número de triângulos que você pode formar dentro do seu polígono. E de acordo com esse número de triângulos, você multiplica esse número de triângulos por 180 para achar qual é a soma dos ângulos internos do polígono, tá? Vamos agora ver como é que a gente faz para calcular os polígonos, os ângulos de um polígono convexo, os ângulos externos dessa vez. Então, pessoal, para estudarmos aqui os ângulos externos, eu redesenhei o nosso pentágono como exemplo. Vocês estão vendo aí os ângulos internos, tá, gente? Para estudar os ângulos externos, os ângulos que ficam do lado de fora, muita gente pensa que é esse ângulo total aqui. Por exemplo, o ângulo externo aqui do I1 seria esse ângulo total. O ângulo externo do I2 seria esse ângulo aqui total. Não é isso, gente. Não é isso, tá? Para descobrir aqui os ângulos externos, a gente tem que prolongar as retas para um dos lados aqui do nosso pentágono. Vou prolongar aqui como se a gente estivesse girando aqui para esse lado de cá, como se fosse uma pazinha girando para o lado de cá. Tá? Então, vamos prolongar essa reta aqui e essa reta aqui. Olha aí, ó, essas são as retas que nós temos que prolongar. Você poderia ter prolongado todas para o outro lado, tá? Como se tivesse feito aqui, ó, aqui, desse lado de cá, aqui, aqui e etc. Tá? Você poderia ter feito assim também, não há problema nenhum, tá? A questão é que você tem que prolongar para o mesmo lado sempre, ok? Para o mesmo sentido. Vamos lá. Quem são os ângulos externos aí, então? Seriam esses carinhas aqui. Esse aqui seria o ângulo externo 1, esse aqui seria o ângulo externo 2, esse aqui seria o nosso ângulo externo 3, esse aqui nosso ângulo externo 4 e nosso ângulo, finalmente, externo 5, tá? Por que eu estou dando nomes diferentes para esses ângulos aí? Porque o nosso polígono ele não é regular. Nossos ângulos, então, portanto, não são iguais, ok? Esses ângulos todos aí são diferentes, tá? Qual que é a característica que vocês estão vendo aqui? Vamos pegar aqui uma retinha mais reta de todas, tá? Por exemplo, essa aqui, do I2, ó. Se isso aqui é uma reta, ou seja, nós temos aqui um ângulo raso no total, então, I2 mais o externo 2, está em vermelho, isso daí tem que resultar obrigatoriamente em 180 graus. Por quê? Porque esses ângulos são suplementares, tá? Eles são suplementares, ou seja, eles se completam para dar 180 graus, tá bom? Então, essa é uma das características de um ângulo interno somado com seu ângulo externo, tá? E qual que é a soma, pessoal? Qual que é a soma dos ângulos externos? Vamos fazer aqui, o SE. O SE ele vai sempre ser, anotem aí, 360 graus, independente do número de lados do seu polígono. Isso aqui é sempre, tá? Sempre. Pode escrever aí, pode tatuar no seu braço, que isso daí é uma constante. Nunca vai ultrapassar e nem ser menor do que 360 graus. Então, para frisar aqui, para quem já estudou conjuntos numéricos comigo, isso daqui é como é sempre, então é para todo n, tá? Onde n aí é o nosso número de lados. Vamos agora fazer mais alguns exemplos para fixar essa matéria na nossa cabeça. Então, pessoal, está aí nosso exemplo 3, está perguntando o seguinte, calcule o número de diagonais de um polígono regular cujo ângulo externo vale 18 graus. Olha só, gente. Então, aí ele dá a medida do ângulo externo e quer saber qual que é o número de diagonais. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas dá para a gente resolver. Olha só. Vamos aqui botar um desenho de um polígono qualquer. Aqui nós temos, por exemplo, o triângulo. Certo? Triângulo regular, tá? E lembrando, como o nosso polígono ele é um polígono regular, ele é um polígono que tem lados iguais e tem ângulos iguais também. Então, é o polígono perfeito, tá? Podemos dizer assim. Então, o número de lados deles vai ser igual, todos os lados vão ser iguais, todos os ângulos serão iguais. Então, esse 18 graus aqui, ele serve para todos os ângulos externos, todos, sem exceção, tá?
E é isso que vai nos ajudar a resolver a questão. Por quê? Quando a gente tem um polígono regular, vamos desenhar um triângulo aqui e tentar fazer ele o mais regular possível. Nós vamos ter ângulos internos iguais, certo? Aqui seria 60, 60 e 60. E a gente sabe que em qualquer polígono, independente se ele é regular ou se ele é irregular, a soma dos ângulos externos, que são os ângulos aqui, se a gente prolongar, ó, vamos prolongar aqui e vamos somar. Ó. Se os ângulos internos são 60 graus, os externos só podem ser 120. 120 mais 120 mais 120, ou seja, a soma aí dá 360. Vamos fazer com um quadrilátero aqui. Um quadrilátero regular também, um quadrado. Tá? O quadrado, vamos prolongar aqui então. O quadrado a gente sabe que ele tem 90 graus lá dentro, né? Isso aí a gente já sabe, 90 graus em tudo. Se ele tem 90 graus, o que falta para chegar em 180 também é 90. Então, do lado de fora, eu vou ter aqui 90 graus em todos os ângulos externos, tá? Ou seja, 4 vezes 9, isso daí também dá 360 graus. Então, aonde eu quero chegar? Se o nosso polígono ele é um polígono, vou desenhar aqui um polígono, tá? E, não, deixa eu colocar com mais lados aqui. Ó, vamos fazer assim, ó. Polígono aí com bastante lado aí, o número de lados que a gente não consegue nem contar. Vamos colocar uma reticência aqui. Sei que minha reta aqui não é uma reta tão boa, tá, pessoal? Mas imagine aí que são várias retazinhas, uma do lado da outra. Aqui a gente tem os vértices, tá? Um vértice aqui, outro aqui, outro aqui. Esse é o nosso polígono, que a gente não sabe o número de lados dele. Só que a gente sabe o seguinte, se a gente prolongar aqui, ó, vai dar 18 graus aqui fora, tá? E não é graus Celsius não, é graus aí de abertura, é ângulo, tá? O que a gente vai fazer? Se a gente sabe que cada ângulo externo vale 18 graus, a gente vai fazer o seguinte, ó, se a soma desses ângulos externos dá 360, para eu descobrir o número de lados do meu triângulo, eu vou pegar esse 360, tá? E vou dividir por 18 graus. Olha aí, eu vou descobrir exatamente quem é o meu número de lados. É isso aí que eu vou fazer, tá? Fazendo essa divisão aqui, ó, 360 dividido por 18, 36 na tabuada de 18 vai dar 2, 36 menos 36, 0, vão dar aqui 20 lados. Então, nós temos 20 lados no total. Tendo os 20 lados, fica fácil calcular o número de diagonais. O diagonais vai ser o número de lados, que é 20, vezes 20 menos 3, dividido por 2. Tá? Essa é a equação para as diagonais. Então, isso aqui vai dar 20, que multiplica 20 menos 3, dividido por 2. Já vou fazer aqui a nossa divisão por 2. Isso aqui vai dar 10, que multiplica 17. 10 vezes 17. Isso vai dar 170 diagonais, que tem o icoságono, tá? Ele tem 20 lados, então ele é o icoságono. Então, pessoal, nosso último exemplo aqui da aula de hoje é esse daí, ó. Determine o valor de x na figura abaixo. Aí nós temos uma figura aí de um polígono completamente irregular. Ele não é irregular, mas ele é convexo, beleza? Nós temos que calcular o valor de x, o valor desses ângulos aí, ó, x e 2x. Como que nós vamos fazer aqui para resolver isso daqui? Ó? Nós temos aqui que contar primeiramente o número de lados. Aqui eu tenho um lado, ó, um lado aqui, 2 lados, 3 lados e por último aqui 4 lados, certo? Então ele é um quadrilátero completamente irregular. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar a equação de soma de ângulos internos para resolver essa questão, porque eu sei que a soma dos ângulos internos é igual ao número de lados, certo? Menos 2, que multiplica 180, certo? Então, nosso quadrilátero tem 4 lados, né? O próprio nome já diz. Então, isso aqui vai ser 180, que multiplica 4 menos 2. E 4 menos 2 dá 2. 4 menos 2 é 2, e 2 vezes 180, isso daí vai resultar em 360 graus, certo? Ou seja, se eu somar todos os ângulos que ali dentro estão, eu tenho que encontrar 360 graus. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou somar aqui, ó, x mais, ó, x aqui, certo? Mais 2x aqui, então 2x. Esse carinha aqui, apesar de não estar escrito, a gente sabe que ele vale 90 graus, mais 60 graus, certo? E vamos somar. E tudo isso daí tem que ser igual a 360 graus, certo?
Pronto, agora ficou fácil. Vamos passar quem é número para o outro lado, vai ficar assim, ó. 3x é igual a 360 menos 60 menos 90. Isso vai dar que 3x é igual a 210, certo? Então, x é igual a 210 dividido por 3, e x, então, portanto, é igual a 70 graus. Então, x vale 70 graus, uma questãozinha simples de resolver, se você souber todas as propriedades da nossa aula de hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. A aula foi essa. Para essas aulas de polígonos, haverá uma lista de exercício própria. Façam essa lista, tendo dúvidas, chamem aqui nos canais do Sou Marinheiro para que eu possa tirar essas dúvidas, tá bom? Grande abraço, valeu, até a próxima aula.